Salve, salve! Estamos começando mais um Encontros Visuais e hoje gostaríamos de chamar aqui a Márcia. Márcia, uma artista visual que vem trabalhando com alguns livros, publicações. A gente se conheceu em umas feiras, na verdade, de publicação, mas sem demoras, vamos chamar a Márcia. Márcia, seja bem-vinda. Muitíssimo obrigado por você ter topado essa nossa conversa aqui nos Encontros Visuais. E queria pedir que você nos apresentasse um pouquinho desse teu repertório, de quem é a Márcia, como é que funciona essa produção da Márcia. Para começar, pediria para você se apresentar aqui ao nosso público. Obrigada. Primeiro, eu agradeço, Pablo, pelo convite. É muito interessante eu estar aqui com vocês compartilhando, podendo somar aqui no Círculo da Imagem. Tenho acompanhado a programação de vocês e estou vendo que é um trabalho bem bacana, bem sério, que oportunamente foca a fotografia. Eu sou a Márcia Rosenberger, sou artista visual, artista educadora e agora editora do selo Lorelai Books. Diante disso, eu acho que o trabalho vai falar mais do que eu mesma sobre mim, então eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha produção artística. Na verdade, eu tentei montar um portfólio, algumas imagens que abarquem uma cronologia da produção para eu poder introduzir o processo de criação, que eu acabo entrando no campo da fotografia e da fotocolagem. Escolhi a dedo o portfólio, as imagens, para que a gente pudesse dialogar um pouco mais, já que o círculo também aborda a fotografia. Então, muito obrigada, Pablo, obrigada a vocês que estão assistindo. Vamos? Mais uma vez, muitíssimo obrigado e bem-vinda. E na medida que a gente vai terminando a sua explanação, né, você fala um pouquinho, depois a gente abre para uma prosa. Aí a gente bate uma bola em torno dessa produção toda. Mas vamos em frente. Uhum. Fique à vontade, sinta-se em casa. Muito bem, obrigada. Aqui um pouco do fazer artístico no ateliê. Ateliê é isso, a gente põe a mão na massa mesmo, né? Pendura os quadros na parede, a gente faz de tudo um pouco. Pablo, por favor, o próximo. Então, eu começo esse recorte do meu portfólio com essa série de fotografias. Na verdade, eu chamo de fotocolagens, melhor, de fotomontagens, não são feitas como normalmente a gente conhece no próprio filme, mas eu uso fotografias antigas e refotografo em alguns cenários ou com alguns objetos, por isso que eu acabo chamando de fotomontagens. Eu criei esse ensaio fotográfico com fotografias de família, porque, de certa forma, a minha produção ela é pautada nesse aspecto de retomar a história da minha família, que são imigrantes, e isso, depois, ao longo da produção, eu acabo abordando outros temas, outros aspectos no que envolve a questão da imigração, e mais do que a imigração, em particular, dos processos migratórios que envolveram muitas pessoas em muitas épocas do mundo, em muitas regiões do mundo. Então, para nós ainda, hoje, isso é um assunto extremamente atual, e só que eu faço, claro, esse recorte com a história da minha família. Então, nessa série, nesse ensaio, obrigada, Paulo, nesse ensaio, eu construo uma narrativa a partir dessa ideia de estar num outro lugar. Essas fotos, então, elas permanecem, elas criam outras histórias, elas criam outros contextos, quando elas se deslocam do álbum de fotografias, portanto, e vão para um outro espaço, um espaço interno e um espaço externo. Por favor. E nessa série eu uso outros recursos, claro, porque assim
eu consigo criar uma narrativa que seja parte autoral, autobiográfica, melhor dizendo, autobiográfica, ao mesmo tempo ficção e não ficção. Então, eu misturo, né, as duas linhas de pensamento para que também seja, claro, abrangente, seja um tema mais universal. A partir dos ensaios fotográficos, eu acabei desenvolvendo uma outra produção. Eu já trabalhava com aquarela. Na verdade, a técnica que eu mais produzo. Aquarela e livro de artista. E com essa série, esse ensaio que eu criei fotográfico, eu percebi que eu poderia juntar as duas coisas, né? Eu poderia juntar a fotomontagem, a fotocolagem, usá-la como colagem e, ao mesmo tempo, usar a aquarela. Então, eu começo esse processo que permanece, na verdade, até hoje na minha produção, de misturar as duas linguagens. E é nesse momento que eu entro com o livro de artista. Então, eu vinha num trabalho mais artesanal, de encadernação, e num determinado momento eu descubro, a partir da pesquisa, eu descubro o livro de artista. E aí, a partir disso, eu fiz a orientação com a Luíse Vaz, e assim eu comecei a desenvolver alguns trabalhos em livro de artista, que depois eu volto para tentar especificar um pouquinho mais o que é essa linguagem, essa categoria artística contemporânea. Então, nessa série de livros, pode passar, tá, Pablo, por favor. Então, aqui a gente tem duas visões, né? Eu tenho à esquerda esse livro que vocês viram em detalhes, e à direita um livro-objeto, que é um livro único, mais tridimensional, e que compõe-se de outros objetos. No caso, obrigada. Tem aí sempre elementos que remontam à história, aos antepassados, então são fotografias, são moedas antigas, documentos de identidade, e esse é o que eu chamo de o livro Lugares de Memória. Que mais detalhes? Esse, na verdade, é o primeiro livro, eu criei esse tempo passado em preto, no papel preto, antes do anterior, mas os dois abordam, partem do mesmo processo. Então, a partir do ensaio fotográfico, eu desmonto essas fotos e recrio novas narrativas, com novos processos. Aí usei mais a questão da colagem, um pouco do grafismo com lápis. E num determinado momento eu percebo que a colagem é muito importante no meu processo. Só que ela foge, eu diria, um pouquinho do que a gente conhece como colagem tradicional. Há alguns processos, a colagem ela surge lá pelo dadaísmo, e há um processo que se identifica muito rapidamente quando se vê um trabalho de colagem. E no meu, eu demoro até para perceber que eu estou fazendo colagem, porque eu acabo juntando peças, juntando linguagens e técnicas para compor uma outra linguagem. E às vezes até esqueço que estou fazendo colagem também. Aqui numa exposição que eu fiz em Portugal, quando eu participei de uma residência artística, e é muito interessante falar, também aproveitar essa imagem, porque já que vamos falar de livro de artista, né, o nosso tópico, o livro de artista é um objeto que transita por vários lugares. A princípio, ele é um objeto comum a todos. Todos conhecem o que é um livro. Mas no espaço expositivo, ele às vezes
necessitaria de uma atenção maior por parte do curador, por parte da expografia, e eu tenho percebido que muitas vezes o livro de artista ele é mal compreendido num espaço expositivo. Parece que as pessoas não sabem lidar muito bem com ele, como expô-lo. Então, eu gosto dessa imagem, dessa exposição, porque eu acho que foi muito bem, uma solução muito boa, muito bem encontrada nesse espaço, porque valoriza o livro, consegue expô-lo de forma total, em aberto, já que é um livro, por ser exemplar único, não poderia ser manipulado, e como são pranchas soltas, dificulta um pouco a manipulação do espectador. Então, eu diria que aí nós encontramos um bom caminho para a expografia do livro de artista. Deixa eu dar uma reforçada, sim, claro. Só para voltar um pouquinho para o público, para esse painel aqui, que eu acho que aí mesmo. Fica bem claro, né? Essa mistura das pranchas. Então, aqui nós conseguimos dispor, como são pranchas soltas, nós conseguimos dispor o livro em aberto. E esse móvel tinha uma proteção de vidro, então, ao mesmo tempo que você conseguia ver o livro inteiro, ele estava protegido. Muito bacana. Uma das exposições e eu diria que das soluções expográficas mais interessantes que eu já vi na apresentação dos meus livros. Então, seguindo o processo de criação, nós temos, então, as fotografias, e a partir das fotografias eu montei essas aquarelas. E depois eu juntei ambas, fotografias, ensaios e aquarelas, nos livros de artista. Então, essas fotografias, essas aquarelas, eu fiz a partir do ensaio fotográfico, desconstruindo as fotos que eu havia feito. Então, a partir do recorte, da colagem, da montagem, eu criei novas narrativas, novas apresentações, e eu, então, traduzi-as para a linguagem da aquarela. É uma série que eu gosto demais. Então, nesses 3 trabalhos, digamos assim, nessas 3 particularidades do trabalho, a gente consegue ver um processo bem bacana de como a gente encerra um trabalho e, mais ainda, de como um trabalho deriva outros, porque, pelo menos na minha produção, raramente acontece de um trabalho encerrar-se em si mesmo. Então, um sempre dá oportunidade para criar um novo, ou numa outra linguagem, ou numa outra perspectiva. Aqui é um outro livro também que eu sigo ainda nessa fase de usar as fotocolagens, e eu misturo. Aqui na página direita, nós temos, então, giz pastel e colagem. Pode seguir? Esse é o interior são detalhes das páginas desse mesmo livro, que é o livro Sul. Esse daqui já é uma outra série que eu criei, acho que 2 anos depois, que participou da minha individual, na Pinacoteca de São Caetano. Então, de novo, eu retomo as fotografias de família e vou criando uma narrativa onde eu uso elementos que remontam a minha história. Então, por exemplo, a questão da costura. Por que usar a costura no livro? Desde pequena, realmente não lembro em qual idade eu tinha, quando eu comecei a experimentar a costura. A minha mãe costurava alguma coisa, não para fora, mas ela sempre, digamos, fez os pequenos concertos das nossas roupas, e eu aprendi a costurar com ela. E eu costurava, na verdade, as roupinhas de boneca. Esse era o meu foco, o meu interesse. Então, a costura, ela sempre fez parte da minha infância. Por isso, para mim, é interessante eu colocar esses elementos no meu trabalho. Alguns objetos são realmente objetos de família. Aquela caixa que compunha o livro Lugares da Memória, que vimos agora,
foi do meu avô paterno, então tem nada, acho que um pouco mais de 100 anos, é provável que seja do final do século XIX. E essa caneta, só um minutinho, Pablo, por favor. E a caneta, ela representa, claro, é uma herança de família, ela representa o que a gente aprende, né? O que a gente herda, então, dos nossos antepassados. E essa série chama, então, Histórias para Ouvir Antes de Dormir. A gente escreve histórias, a gente conta as histórias oralmente, e essa tradição oral, eu diria, que infelizmente está se perdendo nos nossos tempos, não? Pode seguir. E nessa série das histórias de ouvir para ouvir antes de dormir, eu criei, então, todos esses 9 livros com o que a gente chama de, no livro de artista, de livros apropriados. Então, quando a gente já se utiliza de um livro que já existia, pode ser antigo ou não, e a gente modifica ele com técnicas diversas. Tem gente que bota fogo, tem gente que recorta, pode fazer qualquer coisa, na verdade. Então, aqui volta novamente o quê? As minhas colagens, né? Aqui nem sempre eu coloco, então, fotografias de família, eu começo, como eu falei antes, a caminhar entre ficção e não ficção. Então, é importante eu colocar outras imagens, sair um pouquinho só das fotografias da minha família, porque assim eu amplio a história, eu atinjo uma perspectiva mais universal. E acho que, Pablo, você deve reconhecer, né? É uma pequena homenagem a um fotógrafo famoso, não? Vamos seguir? Então, aqui eu tenho esses outros 2 livros, é um díptico que eu criei, que também fala, então, seria a passagem, seria a viagem dos meus avós imigrantes, e eu tenho avós imigrantes, por incrível que pareça, pelos 2 lados da família, né? Por parte de mãe, minha mãe ainda chegou a nascer em Portugal, então o lado materno é português e o lado paterno é austríaco. Então eu caminho essas 2 histórias de migração, né? Minha vida inteira eu ouvi essas histórias. Então, esses 2 livros eu faço a travessia. Então, eu uso elementos e uso a ideia da perspectiva de um futuro melhor, que é o motivo pelo qual os imigrantes vieram para o Brasil, tentando encontrar um futuro melhor. Nem todos, infelizmente, conseguiram ou conseguem até hoje. Recentemente, eu estava assistindo um documentário, uma reportagem na TV, falando sobre os imigrantes que estamos recebendo, haitianos, por exemplo, os bolivianos, e como para eles é tão difícil essa aceitação, né, desse novo povo que está vindo, buscando uma nova oportunidade, assim como nossos avós tiveram oportunidade no século passado. Então, eu acho que essa história ela é muito significativa, é muito atual ainda. Por favor. Aqui é o segundo livro. Não sei se eu falo deixo vocês lerem ou se eu conto o segredo ou conto a interpretação. Às vezes é um vício a gente falar o que é claro ou então querer falar o que a gente acha como artista que você deve ouvir. Então, o importante é, na verdade, que o livro e a obra de arte ela é aberta, né? Eu criei pensando numa perspectiva, mas ela só se constrói, ela só amplia quando o espectador passa a ter o seu ponto de vista, e a partir daí isso
se desenvolve e cria outras perspectivas. Mas eu gosto muito de falar deste, então me permitam. Aqui eu coloco como sendo a janela do navio. Então, quando o imigrante dentro, né, ou seja lá quem for, dentro do navio, já vislumbra o mar. Pode seguir, por favor? Esses assuntos a gente depois até abre um pouquinho mais, porque essa coisa tem caldo para dar, né? Um pano para manga infinito aí de processos de imersões nossos, enfim. Muito legal, muito legal. Então, pensando ainda numa trajetória, nos processos de criação e, claro, numa narrativa. Então, a gente percebe que quando você vai construindo o trabalho artístico, ele tem uma narrativa em si e ele tem uma narrativa também no seu conjunto. Por isso que eu retomo o que eu disse sobre de um trabalho deriva o outro, porque é quase cíclico. Mesmo que tenha aspectos diferentes, linguagens diferentes, eu acabo seguindo uma certa linha de pensamento, digamos assim. Não, ainda não, isso não é para todos. Cada artista trabalha de uma forma, mas eu ainda não tive uma mudança tão radical que eu produza trabalhos absolutamente diferentes de, por exemplo, 5, 10 anos atrás. Então, eu ainda mantenho uma temática muito recorrente e muito, no meu ponto de produção e no meu ponto de vista, muito interessante a mim. Então, eu diria que enquanto o tema é interessante para o artista, ele segue. A hora que a gente acha que encerrou o assunto, que não tem mais motivo de falar sobre aquilo, aí eu acho que a gente muda mesmo e muda ou muito radicalmente ou não, mas eu ainda, esse assunto ainda, para mim, acho que vai gerar muitos trabalhos. É a história da gente, de certa forma. Então, este que você mostrou em duas perspectivas, duas visões, seria, então, como eu diria, uma conclusão. Então, se, pensando na questão da imigração, dos processos migratórios, você vai em busca de um novo lugar para estabelecer e chamar de lar, lá você gera frutos. Então, eu vou, nessa linha cronológica, e com essa ideia, eu vou chegando, então, me aproximando de mim mesma, do meu lugar atual de morada, que logo a gente vê nos próximos trabalhos, e das relações, então, que eu crio com o espaço que eu ocupo e com o espaço urbano que me cerca. Esse trabalho, então, eu acho que não precisa falar muito, eu acho que ele fala por si, né? Estamos falando do lar. Uma coisinha só interessante, então, num ponto da minha produção, eu estava produzindo apenas livros de artista que eram exemplares únicos. Criava um livro e ele encerrava nele mesmo. Mas o livro de artista, ele tem muitas possibilidades, enquanto execução, enquanto linguagem. Na verdade, ele é um campo que ainda não foi totalmente esgotado, porque ele pertence à arte contemporânea. E tudo que está acontecendo na contemporaneidade é a história que estamos construindo. Não só a história da arte, mas a história da nossa própria vida. Então, no momento, eu optei por fazer livros em pequenas edições. Qual que é a diferença? O livro, por si só, já carrega, então, esse símbolo de distribuição, de reprodução, de atingir muito mais pessoas. Então, quando você trabalha com livro de artista, exemplar único, você sabe que você fica limitado. Ele vai para a exposição, então só as pessoas que são muito próximas daquele lugar vão
ver o trabalho, eventualmente você coloca em mais algumas exposições, mas 2, 3 exposições e encerrou. Você não vai expô-lo muito mais vezes. E agora, o livro, quando a gente trata como edição, a gente trata então da questão da reprodutibilidade da obra de arte, você sabe que ele vai atingir muito mais gente. E isso, enquanto conceito para o livro de artista, é muito importante. E como eu comecei a produzir as edições, eu me vi, então, na situação de criar um selo editorial para isso, para dar vazão para essa produção, para essa edição. Foi quando, então, eu criei o selo que eu chamei de Lorelai Books. E depois, se der tempo, eu conto a história da Lorelai. Pode seguir. Aqui, nesse trabalho, a gente tem uma instalação, então é o que eu chamo de livro expandido. Ele ultrapassa os limites da página e ocupa as paredes. Então, eu trato aqui alguns elementos que remetem à construção da casa. À esquerda, a gente tem o livro Casa, Lar, Morada e 2 versões de bonecos que eu fiz. Essa exposição foi feita no Laboratório de Artes Visuais da Oma Galeria, que eu participei em 2018, e então a ideia do laboratório, de montar essa exposição, era, em parte, mostrar processo. Por isso que eu fiz questão de deixar, então, os 2 bonecos do livro, mais o livro pronto, e eu, então, estendo esse livro para esses pequenos objetos, são as assemblagens, onde eu coloco elementos como lápis de pedreiro, como a dobradiça da porta, e vou costurando esses elementos, que são tanto do universo masculino quanto do feminino, para pensar na ideia que foi um casal, meus avós, um casal que construiu isso, que construiu essa morada. Então, aqui na imagem um pouquinho maior, você vê o detalhe de uma agulha e um fio de cobre. Então, a minha avó também costurava. Então, de novo, eu vou costurando esses 2 universos, a sensibilidade vinda da minha avó, o trabalho árduo do meu avô, e assim eu vou tentando fazer uma tradução, né, dessas histórias. Esse é o Casa, Lar, Morada. No Casa, Lar, Morada, o que eu coloco? Eu fiz uma seleção, eu pesquisei, então, 2 mapas. Um mapa de uma lista telefônica, então deve ter aí mais ou menos 20, 30 anos, e pesquisei no Google Maps o bairro onde eu moro, a região, deu um pouco mais que o bairro, a região onde eu moro. E comparei esses 2 lugares, pensando na questão das modificações feitas ao longo do tempo. Então, a questão da memória e o tempo é muito importante no meu trabalho. Nesse livro, então, eu uso a imagem da lista telefônica original, e no outro eu desenho o mapa que eu retirei do Google, a Nanquim, e faço uma intervenção com carimbo manual, com o título do livro, essas 3 palavras, Casa, Lar, Morada. E é bacana que é um livro muito lúdico, então ele tanto, e é uma das outras características de um livro, que um livro de artista pode ter, ele pode ser um códex, que é o modelo, o padrão de um livro que a gente conhece, o tamanho X, costurado, lombada, capa dura, ou ele pode também, no livro de artista, ganhar o espaço com a tridimensionalidade. Então, esse livro fica fechado, fica um quadradinho, mas quando você abre, ele tem essa possibilidade de manipulação, e ele fica móvel mesmo. Muito interessante esse livro, porque não importa a idade que a pessoa tenha, o sexo que a pessoa tenha, quando ela pega esse livro, é muito lúdico, assim, passa aquele despertar da pessoa, é isso que a gente gosta de quando
ver uma obra de arte, né? É você despertar no espectador essa primeira visão, essa descoberta, esse olhar de surpresa e de encantamento. É muito bacana, eu gosto muito desse livro. Por favor. Não sei, obrigada por enquanto. Eu acho que a gente, por enquanto, até aqui dá para pensar em traçar uma pequena linha cronológica da minha produção, óbvio, não abordei tudo, e a gente podia falar um pouquinho agora, então, talvez sobre o que exatamente é o livro de artista, né? Perfeito, perfeito. Pablo? E te faço até uma própria provocação inicial, porque eu acho que assim, a provocação do tema, né, quando você traz a relação temporal para uma poesia e a gente discutir isso como livro, eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Obviamente, fica muito claro a relação toda da memória com a sua vontade de fazer coisas, né, a sua solução de encaminhamentos é de fato muito bem traçado na memória. Eu, particularmente, ainda fico mais encantado com, além dessa linha que você tem, que conduz boa parte desses trabalhos, a maneira como você soluciona a estrutura para além do visual, né? Uhum. Foi um motivo, inclusive, que a gente se conheceu. Queria deixar aqui registrado que primeiro eu comprei o seu livro numa livraria especializada, porque isso também é uma outra coisa que a gente tem para pensar um pouco, né? Os lugares que a gente pode acessar esse tipo de produção. E foi nessa livraria, na Lovely House, que eu encontrei lá o livrinho, olhei e falei, caramba, bicho, esse livro tira da lista, eu quero esse aqui para levar. Levei. E no mesmo dia... Esse daqui? Exatamente. Esse daí é fantástico. Eu mostro ele já já. E aí a gente enfim, passeando, aproveitando o tempo em São Paulo, estou aqui no Nordeste, quando volto para São Paulo tem que ser aproveitar momentos. E aí vou para uma feira de publicações independentes, passando lá no meio daquele fuzuê de gente, quem estava lá com a banquinha. Falei, pronto, vou sentar e conversar com a autora daquele livro. Falei, enfim... Eu acho que a gente tem... Isso, eu diria que é o que a gente mais está sentindo falta nessa pandemia, porque as feiras permitem um encontro que a gente não tinha. As feiras, na verdade, acontecem aqui no Brasil, há pouco mais de 10 anos, em torno de 10 anos, mais ou menos. Então, essa possibilidade de você encontrar com o artista e conversar com ele sobre a sua produção é realmente um fenômeno. E mais ainda, falo o lado contrário, nós, enquanto artistas, podermos conversar com o público, o espectador, é incrível, porque a gente ultrapassa todas as relações, né? Eu lembro muito bem no seu caso, né, Pablo, porque, além do que, você também produz. Então, eu lembro de ter visto o seu livro, que eu fiquei também encantada, e a gente traçou, então, as relações do nosso trabalho. Então, o porquê de você ter gostado deste livro em particular? Porque o seu trabalho também tem a ver com o espaço urbano e também tem a ver com a questão da memória e do apagamento da memória. Então, é uma oportunidade realmente como poucas que a gente encontra. Tirando os espaços de galeria, onde você encontra com o artista só no dia da vernissagem, praticamente, e você mal conversa, porque dia de vernissagem é uma loucura, né? Um monte de gente, a gente não consegue dar atenção para todo mundo, e todo mundo que a gente vê e não vê há muito tempo, então é uma loucura, a gente não tem muito tempo. Outras ocasiões que as galerias estão, então, tendo o cuidado de organizar, são encontros mesmo com o artista, para a gente falar um pouco do nosso processo, mas, fora isso, para quem, em particular, produz livro, as feiras são o melhor caminho. Não há outra oportunidade e não há um prazer tão grande que a gente sente como lá. E eu digo também que não só com o público que frequenta, mas com os outros
artistas, com os outros produtores. Então, a gente faz festa, porque a gente encontra as pessoas do Brasil inteiro, e às vezes até do exterior. Então, a gente fica se contatando ao longo do ano, né, pelas redes sociais, e quando as feiras acontecem e a gente pode viajar, a gente encontra as pessoas todas ao mesmo tempo. Então, olha, esse é um clima muito, muito, muito agradável, e não dá muito para a gente explicar, e todo mundo tem que ir em feira. É uma grande ferramenta de oxigênio, né, para todo mundo. Eu acho que para quem produz, para quem consome, para quem precisa entender um pouco esse contexto. Eu fico muito feliz também da gente ter aqui no Brasil algumas livrarias que carregam esse benefício de trazer a relação do público diretamente com o autor e do autor diretamente com o seu público final. Tem algumas livrarias que conseguem, através do atendimento, da estrutura de venda, do carinho que trabalha com aquele livro ali posto, enfim, eles conseguem aproximar essa relação. Mas concordo sem dúvida contigo que a feira é o grande boom dessa relação. Assim, é um momento de auge para todos nós que estamos lá. Assim, eu, ao entrar como um consumidor, né, eu fico ali olhando uma diversidade fantástica de produção. E é o que você falou, a gente vai se percebendo diante dessa diversidade inteira, aí vira outro mapa, né? Vira uma outra forma da gente entender aquele espaço, aquelas produções, enfim. Fico muito contente de ter conseguido, né, comprar e estar numa feira contigo para a gente ter uma prosa ali, afinar algumas ideias, muito massa. Muito... Isso, e deixando até aqui o registro, que é sempre importante, né, a gente dar os devidos créditos. Então, nós nos encontramos na Printafeira, que é realizada pelo Sesc 24 de maio, aqui em São Paulo, em parceria com a Lote 42, que é uma editora independente. Quem organiza é a Cecília Arbolave e o João Varela, os dois responsáveis pela Lote, mais a produção do Sesc 24 de maio, consegue, então, dar conta de organizar uma das feiras mais importantes de São Paulo. Em dezembro, a gente terá outra, dessa vez virtual, que também a Lote 42, em parceria, então, com a Biblioteca Mário de Andrade, organiza a Biblioteca Mário de Andrade, né? Vocês sabem que é a mais importante aqui da América Latina, sempre tem organizado, eu não lembro qual edição, 6, 7 anos, não me recordo agora. E esse ano, então, né, por conta da situação que estamos vivendo, será virtual, online, no dia 5 e 6 de dezembro. Então, já fica aí, para quem ainda não tinha visto, a gente compartilhar já nas redes, porque já está todo mundo alvoroçado. Está todo mundo com sede desse encontro, né? Impressionante. Aí, Márcia, eu vou até sugerir que a gente faça o seguinte, quando termina, a gente pode deixar no descritivo do vídeo aqui no YouTube todas as referências, links para a gente acessar, e eu acho que é interessante, inclusive, incluir eles, enfim, a Banca Tatuí, todas as coisas que a gente já sabe que tem para facilitar o espectador de entender esse mundo que existe, né? Isso. E aí eu queria voltar aqui agora para a sua produção, pensando em algumas coisas, né? Primeiro, como é que isso se dispara dentro de você, artista e pessoa, para, de repente, se perceber dentro do olhar para o livro, do olhar para produzir livro e do entendimento do livro para você, né? Como é que isso se deu, assim? Foi lá pensando nos álbuns de família? Foi um livro que chegou, arrancou tua cabeça do lugar, reposicionou, enfim, como é que é isso para você, pessoa, né? Olha, nada é por acaso, no final das contas, né? A gente vai construindo toda a nossa história, toda a nossa referência cultural desde sempre. E é a partir disso, né, desse repertório que a gente constrói, que as coisas acabam fluindo de forma muito natural. Eu sempre gostei de ler, eu sempre fui muito envolvida com a relação do livro. Então, num determinado momento, às vezes até eu penso que, nossa, eu deveria ter sido bibliotecária,
né, para ter, assim, porque assim, tem coisas que eu vejo, assim, é tão natural, enfim. E aí, num determinado momento, eu busquei fazer encadernação. Então, através da ABER, que é a Associação Brasileira de Encadernação e Restauro, eu comecei a fazer uns cursos de restauração em livros, em papel, e a encadernação, me interessava na época álbum fotográfico, mas eu não estava muito satisfeita. E continuei, estava fazendo e continuei pesquisando, tentando descobrir onde eu poderia me expandir. Nesse momento, eu descubro o que a gente chama de edições de arte, que no Brasil é muito, muito restrito, e isso pouca gente ouve falar. Quem ouve falar mais é bibliófilo, quem coleciona livro de arte. Então, a gente tem as edições de arte, ou também a gente ouve falar dos livros ilustrados. Então, lá no século XIX, final do século XIX, as grandes casas editoriais na França começaram a fazer livros para vender para um público específico. Então, eles pegavam alguns clássicos não, alguns autores, clássicos para nós agora, na época, né, não eram clássicos assim, eles estavam ganhando a fama naquele momento, então eles começaram a convidar alguns escritores e alguns artistas plásticos para ilustrar o trabalho do outro. Essas edições que a gente chama de livro ilustrado ou de edições de arte. Então, por exemplo, Picasso, Salvador Dalí fizeram muita litogravura, gravura em metal, para compor, para ilustrar alguns textos. E daí vem, então, essa tradição dessa edição de arte, desse livro ilustrado, e com público específico que é para bibliófilo. Então, nessa minha altura da pesquisa, eu encontrei essa referência enquanto livro de arte, né? Mas aí eu tive um embate, porque a minha formação em encadernação não me proporcionaria a qualidade técnica para chegar aí. E esses livros participam de exposições de arte para os tais compradores, colecionadores, bibliófilos, e o encadernador, ele também é um artista, é um designer do livro. Então, eu percebi que não era bem isso que eu queria, porque ele tem um padrão, acaba tendo um padrão. Hoje em dia ainda mudou um pouquinho, porque saiu um pouquinho daquele padrão das edições com capa dura, em couro, e tem agora o que a gente chama também de encadernações contemporâneas, que são capas mais flexíveis, tem outras versões. Pois bem, então, naquele momento, eu encontrei isso, mas eu percebi que não era esse o meu caminho, e não era bem isso que eu queria. Seguindo, eu descobri, então, o livro de artista, no que a gente entende ele hoje, e naquele momento, naquele ano, a Louise Weiss estava oferecendo um curso na Fundação Emma Clabin, e foi a partir, então, desse curso que eu me descobri. Na verdade, um pouquinho antes, eu tinha até feito o meu primeiro livro, digamos assim, de artista, na forma que eu estava entendendo o que era o livro. Depois até cheguei a ganhar um prêmio com ele, coisa de iniciante, né? Primeiro livro, primeiro prêmio, aquelas coisas. Enfim, e depois disso, então, foi com esse curso da Louise Weiss que eu percebi que era esse o caminho que eu queria. E eu ainda, no mesmo ano, a Louise estava dando uma oficina na Oswald de Andrade. Então, eu passei aquele ano fazendo 2 cursos com ela, foi muito bom. E aí eu percebi que era isso. Então, o livro de artista, ele te dá uma possibilidade muito grande de trabalho. Ele não precisa ser só o códex, eu posso usar o texto, a poesia,
com a imagem, não para uma sobrepujar a outra, mas as duas têm que caminhar juntas, elas têm que ter um sentido. Então, a gente vê, por exemplo, lá pela década de 60, como que a poesia visual, a poesia concreta, usou o livro de artista com propósito, e com exemplares ótimos. A gente pode citar, por exemplo, o Poemóbilis, que é um dos livros mais famosos que a gente tem dessa época, feito pelo Júlio Plaza e pelo Augusto de Campos. Então, a gente percebe aí a ideia de alguém que trabalha com o design do livro, com arte, e alguém que trabalha com a poesia, e ambos juntam e resultam num trabalho incrível. Então, a minha trajetória vai por esse caminho, e eu percebi isso, essa possibilidade, e digamos assim que fechou um ciclo, porque eu que sempre fui muito dedicada aos livros, sonhei um dia ser bibliotecária, e de repente eu estava fazendo isso, eu estava produzindo livros, outros livros que eu nem sabia que existiam, né? Então, e é por isso que de repente, eu me integro tão bem com essa linguagem. E é legal, assim, você tocou, né, na sua fala inicial, como existe também aquela relação de pensar a dinâmica do livro também para uma coisa da edição. E, portanto, perceber que esse suporte livro, ele pode dar uma abrangência maior e melhor para um diálogo com esse público, né? Isso é uma outra coisa muito, muito legal. Quando a gente pensa na produção do livro de artista e pensar em um único exemplar, né? Para quem trabalha no campo das artes visuais com as diversas outras linguagens dentro, né? Você consegue plasticamente ir encontrando muitas soluções que facilitam. Para uma área, por exemplo, como a fotografia, você já começa a pensar em outros jeitos de equacionar a ideia do livro. Mas, de um jeito ou do outro, a gente, em ambos os casos, está falando de uma coisa que eu acho que permite muito mais diálogo num livro do que uma galeria, né? E aí essa galeria tem a questão de você produzir aquilo para colocar numa parede, portanto, custos ali existem, assim como as pessoas que vão ver e dialogar com aquela tua obra ali. E o livro, por outro lado, percorre esse outro caminho, apesar da mesma linha de pensamento, né, de conceito, mas que a gente pode, inclusive, virar e falar, não, pera, eu vou montar um projeto agora que é, sei lá, para 300 unidades, 100 unidades, 50 unidades, né? E aí a gente já começa a ganhar um outro escopo para esse projeto, para essa ideia. E eu acho que a relação que a gente consegue construir é uma relação mais amplificada. Não significa mais ou menos, mas é uma amplificação de sinal que a gente solta, né? Sim. E aí eu estou dizendo tudo isso porque, assim, é muito interessante um outro momento quando você fala desse momento contemporâneo, né, que a gente está conseguindo construir as nossas histórias. E aí a gente tem algumas pessoas sempre comentam, falam, gente, se a gente não botar isso num livro, a memória vai se perder. É verdade. Então, assim, caramba, você ainda tem esse papel também, né, de ser um guardador de memórias, Sim. ou seja, putz, é uma responsa grande agora. Sim. Deixa eu voltar um pouquinho. É importante também colocar diante da sua fala sobre a origem do livro, né? Então, o livro de artista, se a gente entender enquanto linguagem, enquanto conceito, enquanto produção, a gente vai ver que muitos artistas já fizeram livro de artista, mas não o chamavam assim. Então, a gente pode pensar, por exemplo, vou pegar o William Turner. Então, os cadernos de arte, vamos chamar de caderno de artista, que o William Turner fazia, porque o William Turner também foi um dos grandes artistas viajantes, percorreu muito, viajou muito para conhecer outros lugares. Então, aqueles cadernos onde ele ia, registrando o que ele via, e usando o caderno como registro do que ele estava vendo, e enquanto resultado de um trabalho,
a gente começa a enxergar aí algumas características de livro de artista. Depois a gente pode pegar, por exemplo, o livro Jazz do Pablo Picasso, onde ele faz algumas serigrafias e tem um texto, mas o texto não ilustra o livro. O texto são pequenas frases sobre o processo de criação dele. Depois a gente tem também, nessa linha, por exemplo, a valise me foge o nome correto, mas a valise do Duchamp, que é uma mala que ele cria com vários elementos. Aquilo pode ser considerado, no que a gente entende hoje como livro de artista, também, como um exemplo. Mas, no Brasil, a gente tem um exemplar pouco falado até, da Tarsila do Amaral, que ela fez algumas ilustrações, agora me foge para qual texto. Enfim, depois a gente vai ver que isso surge com um grande ímpeto, então, lá pelos idos da década de 60, porque o propósito dos artistas, então, era criar uma outra possibilidade para veicular o trabalho, para ir contra, então, o sistema que a galeria e os museus estavam colocando para eles como no que se entendia como mercado de trabalho. Então, indo contra todas essas probabilidades, eles começam a produzir o livro de artista com materiais de baixo custo. Muitos deles usam, então, a grande tecnologia da época, que é a máquina Xerox, né? Então, reproduzir os livros. Esses livros vão ter um alcance maior, vai ser vendido a um preço muito barato. Próximo a isso, meio paralelo a isso, a gente está tendo também a arte postal, as ditaduras na América, e todos esses são canais de comunicação entre os artistas, canais de comunicação e de troca de trabalho. Então, diante disso, a gente vê aqui a importância do livro de artista está aí, em você conseguir usar o livro como um espaço expositivo. O livro não precisa da galeria, ele, por si só, já é um espaço expositivo. E você faz o seu trabalho e você distribui do jeito que você achar melhor. Então, com isso, a gente percebe que o livro de artista ele tem um propósito muito grande. Como alguns artistas começam a trabalhar com uma constância maior, claro que o mercado absorve tudo, né? Infelizmente ou felizmente, não sei. O mercado, então, vê nesses livros de artista uma possibilidade de ganho maior. E aí eles, então, incutem, induzem ao exemplar único. Então, na verdade, o livro surge com o caminho contrário mesmo, né? Então, para o mercado é mais interessante ter um exemplar único, um livro de artista de exemplar único, ou de uma edição de 3, 4, né? Como, por exemplo, uma edição de gravura, de litogravura. Para o mercado é mais interessante. E os artistas sempre indo contra, né, contra esse mercado. O artista por isso que o livro de artista, né? é tão importante. O artista sempre sendo artista, ele precisa ser o artista, né? É verdade, né? Poxa, Se a gente não ir contra o que está acontecendo... cabe a gente questionar, né? Continuar os questionamentos, isso é importantíssimo. E você levantou algumas bolas aqui que eu vou fazer na verdade, um convite 2 aqui, né? Você está propondo reflexões aqui que já nos cabe criar uma segunda edição dessa nossa live aqui, dessa nossa conversa, enfim. Mas já fica, inclusive, o convite, uma vez, assim como todos, uma vez passando pelo círculo da imagem, o círculo é seu também. Então, estamos todos em casa mesmo. E, Márcia, pensando aqui um pouquinho, eu acho que, de fato, assim, a gente tem muito o que poder destrinchar disso. Para mim, é um ponto muito importante de ter trazido a sua conversa para cá,
porque eu acho que você é uma artista que percorre diversas linguagens dentro das artes visuais, porque você entende o livro com todas essas características e essas forças, e também você tem essa coisa da estrutura, de pensar, talvez por esses caminhos de pesquisa também da encadernação, te permitiu um leque maior, de entender aquele suporte com todas as suas dobraduras e facetas possíveis, né? E aí eu queria te perguntar se de repente a gente poderia só dar uma pincelada, não precisa mostrar tudo, porque afinal de contas as pessoas precisam lhe procurar depois, mas do livrinho queridinho que a gente se encontrou por ele, que aí você mostra na tela assim só aquele gostinho do quero mais para a galera. E eu acho muito, muito legal depois você, de repente, enfim, já deixar as suas considerações, a gente vai deixar o teu endereço lá no link, eu vou colocar depois o seu Instagram aqui, e também pediria para você falar da Loreley, desculpa, da Loreley House, da Loreley Books, perdão. Eu também, muitas vezes eu vou falar da Lorelei Books, eu acho que eu vou falar da Lovely House. Lovely House, você sabe, é uma parceira muito querida, tem livros lá com eles também, casal incrível, que nós conhecemos, né, Pablo? Então, e por acaso as duas editoras, né, com LOL, então a gente se confunde. Enrola a língua, né? Enrola a língua, não tem jeito. Sim. E também Lorelei tem que enrolar a língua, porque fica para a próxima live, tá? Porque a história dos meus antepassados, né? De onde eu tirei esse nome estranho? Tem a ver com sobrenome, tem a ver com história de família, próxima live. Então, vamos só comentar um pouquinho, rapidamente, sobre o Happy Beautiful People, que é um livro que eu criei por conta da minha relação com o espaço urbano. Então, adoro andar pela cidade. Eu moro em Santo André, mas eu faço muitas ações em São Paulo, e estando na capital, eu acho que a São Paulo é uma cidade incrível, encantadora, apesar de tudo. Tudo que tem nela nos agrada de alguma forma, ainda com os problemas. Mas, enfim, né? Então, eu gosto muito de andar pela cidade. E nisso eu vou descobrindo coisas, vou entendendo a minha relação com a cidade, não só em particular com São Paulo, mas quando eu me coloco também como um estrangeiro, uma estrangeira. A minha ideia é sempre essa: olhar, observar a cidade que a gente mora com olhar de estrangeiro. Então, teve até uma época que eu participei de grupos de Urban Sketchers, fundei aqui em Santo André, e depois tive que sair por conta da demanda do trabalho, não dá para a gente ficar atuando em muitas frentes. Então, o Happy Beautiful People surge disso, dessa minha observação com os personagens da cidade, e eu vou roubando as imagens, vou roubando a imagem das pessoas no meu caminho. E eu me coloco, então, na posição de um voyeur, porque as pessoas não sabem que eu estou registrando-as. E eu tento criar, então, sabem que aqui a imagem a gente vê ao contrário, né? E aí, então, no livro, eu vou mostrando para vocês a relação que eu tenho com o personagem, no momento que eu estou registrando. A minha ideia aqui é passar para vocês a experiência que eu passo, então, de observar sem ser observado. Para pensar o livro, Pablo, é exatamente isso. Não basta você colocar as imagens. Eu precisava criar um tempo de leitura, que é, então, a nossa fala, o tempo de leitura para o livro. Um livro de leitura tem o tempo exato da leitura do texto. Um livro de artista não. Depende muito de como você cria uma relação poética, uma relação de fruição do livro, para que você tenha um tempo específico, um tempo determinado.
Então, o tempo do livro de artista é esse. É o tempo que você vai escolher, vai criar, vai gastar, melhor dizendo, para virar as páginas. E nesse livro, então, eu coloco a frase da Jane Austen, que diz que cada homem é cercado por uma vizinhança de espiões voluntários. E ela fala isso no século XIX. Morando no interior, lógico que a gente sabe que cuidar da vida alheia era o que mais eles gostavam de fazer. E trago isso, óbvio, para a nossa contemporaneidade, porque a gente está sendo o tempo inteiro monitorado, não? E aqui no final do livro você tem, então, um binóculo. Você pode vigiar o seu vizinho também. Não, eu achei fantástico as soluções que você deu nesse livro. O livro em si, ele é muito mimoso, primoroso em cada pedacinho. Realmente foi uma coisa que deu um destaque. E aí, obviamente, lhe peço para dizer como é que as pessoas podem encontrar. Eu vou colocar aqui o Instagram seu e o Isso. do, enfim, da Lorelei. Não, como é que é a Lorelai. pronúncia? Lorelai, desculpa. Lorelai Não, Books. E aí as pessoas podem encontrar ali, mas de toda forma eu acho legal, de repente, você deixar um caminho aqui para as pessoas conseguirem encontrar o seu material, sua produção. Ok. Depois eu passo o link direitinho, Pablo, mas eu estou abrindo uma loja virtual por conta da minha aula, que será virtual. Então, provavelmente semana que vem já está montada. Então, essa semana eu estou trabalhando nisso. Mas depois lógico, que eu vou disponibilizar esse endereço tanto na minha página do Facebook, como na página do Instagram, tanto em Márcia Rosenberger quanto em Lorelai Books. Então, muito em breve, esses livros já podem seguir via aérea, pelos correios. Muito bem, muito bem. E, poxa, olha, a gente ainda ficou para falar sobre essa relação dos territórios e, portanto, das nossas relações, como a gente, né, tem para pensar em tudo isso, quando a gente sai de um lugar vai para o outro, o que isso gera para quem fica, para quem vem, para quem vai, enfim, tem esse assunto ainda em pauta. E eu acho que a gente vai abrindo outras camadas aqui também para discutir. Portanto, queria demais já te fazer um convite. Aguarde para a gente já fazer um repeteco aqui, juntando mais gente, eu e você, outras pessoas te entrevistando, enfim. Você está mais do que convidada a participar daqui, tá? E aí eu vou te pedir, Márcia, para fazer as considerações finais, e agradeço demais a sua participação. Espero que a gente consiga em breve, logo mais, estar junto mais uma vez, e vamos que vamos. Eu que agradeço, Pablo, uma oportunidade incrível estar aqui, ainda mais que eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, do Círculo de Imagem, e acho que, principalmente, todas as oportunidades que a gente tem de falar, de divulgar o livro de artista, ou a fotografia, ou qualquer assunto relacionado à arte, é maravilhoso. A gente precisa mesmo criar esses laços, esses círculos, porque no momento que estamos, eu acho que a única coisa que está sendo mais importante para a gente manter a cultura em pé, funcionando no país, e sobrevivermos a todas as dificuldades que estão nos impondo nessa área. Então, de novo, Pablo, muito, muito, muito obrigado. Foi incrível já ter te conhecido pessoalmente na feira. Agora a gente aqui estreitando os laços, não? E coisas que aí o lado bom da pandemia, não coisas da pandemia. Que bom, que bom. Pois, muitíssimo obrigado mesmo pela participação. Quero agradecer também todo mundo que está assistindo o vídeo. Fazer aquele famoso momento merchan, onde a gente fala, assina o canal, curte, enfim, faz todas aquelas coisas. E próximo capítulo, uma próxima entrevista. Márcia, muitíssimo obrigado. Nos vemos em breve. Ok, estou aberta, disponível a qualquer pessoa que queira me contatar, conversar. Estamos aí, para o que der e vier. Deixei rolando aqui embaixo os Instagrams, então, galera, assiste lá, veja,
E aí, vai lá acompanhar o Instagram da Márcia também e da editora, porque vocês vão ver trabalhos ali interessantes. Forte abraço, Márcia. Tchau, Beijão. pessoal.